Olá a todos, hoje vamos dar início ao estudo da reta no plano. E vamos iniciar esse estudo com a equação paramétrica da reta. Para definir a equação paramétrica da reta, antes a gente precisa de uma definição, que é a seguinte. Dizemos que U é múltiplo de V quando existe um lambda real, tal que U é igual a lambda V. Mesma coisa que acontece com números. E aí a gente tem que fazer a seguinte observação, tem que ter o seguinte cuidado. Note que dessa definição podemos concluir que o vetor nulo é múltiplo de qualquer vetor. Contudo, nenhum vetor não nulo é múltiplo do vetor nulo. E a segunda é a seguinte, se U e V não são nulos, então U é múltiplo de V se somente se V é múltiplo de U. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte, que dizer que U é múltiplo de V e V é múltiplo de U é a mesma coisa, desde que eles sejam não nulos. O caso do vetor nulo é um caso especial, porque o vetor nulo é múltiplo de qualquer vetor, mas nenhum vetor é múltiplo do nulo. Por quê? Vamos ver aqui. Olha só, ser múltiplo, pela definição, aconteceu o seguinte, U igual a lambda V. U igual a lambda V significa que U é múltiplo de V, pela nossa definição. E V ser múltiplo de U significa isso aqui. V igual, vou colocar uma outra constante. V igual a μU significa que V é múltiplo de U. E aí o que a gente tem? O que acontece com o vetor nulo? O vetor nulo é igual a zero, que é um número, né? Vezes V para qualquer que seja V. Isso significa que zero é múltiplo de V, para qualquer V. Mas, o que significaria V ser múltiplo do vetor nulo? V múltiplo, pela nossa definição, do vetor nulo, significaria que V teria que ser igual a um número vezes o vetor nulo. Mas isso dá o vetor nulo. Qualquer número vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. Então, isso aqui só é verdade se V for o vetor nulo. Então, o vetor nulo é múltiplo de qualquer vetor, mas nenhum vetor que seja não nulo é múltiplo do vetor nulo, que foi o que a gente disse. E U ser múltiplo de V, significa isso. Se eles forem diferentes de zero, do vetor nulo, se U e V são não nulos, então o que acontece? Então esse lambda é diferente de zero, eu posso passar ele dividindo, então eu vou ter isso, ó, V é igual a 1 sobre lambda U. E eu posso chamar esse lambda 1 de μ. Então, isso é μU. Então, significa que V é múltiplo de U. E U é múltiplo de V, tanto faz quando eles são não nulos. O único problema é o vetor nulo. Bem, feita essa definição, vamos ver uma outra definição, que é a seguinte. Dizemos que um vetor não nulo V é paralelo a uma reta R, e escrevemos V com essas duas barrinhas R, se para quaisquer pontos A e B pertencentes a R, o vetor AB é múltiplo de V. O que eu estou definindo aqui? Eu estou definindo o que é ser um vetor paralelo a uma reta. A situação é essa daqui. Como é que a gente define isso? Eu vou usar a definição de vetores múltiplos. Então, V ser paralelo a R é acontecer o seguinte. Pega dois pontos quaisquer sobre essa reta, A e B, e constrói o vetor AB. Tá aqui. Se esses vetores forem múltiplos, significa que V é paralelo a R. Então, eu estou usando a definição de ser múltiplo para definir o que é V paralelo a R. Ok, a partir disso a gente consegue definir a equação paramétrica da reta. Da seguinte forma, ó, fixe um ponto A de coordenadas x0 e y0, tá aqui, de uma reta R, tá aqui. E V um vetor com coordenadas AB, um vetor paralelo a essa reta. Se ele é paralelo à reta, o que acontece? Qualquer ponto que eu pegar sobre essa reta, vamos dizer coordenadas x, y, ponto arbitrário, o A está fixo, V está fixo, pega um P qualquer aqui, pode estar aqui, pode estar mais para cá para cima, cá para baixo, qualquer um. Se V é paralelo a R, então o vetor AP, né, vai ser múltiplo de V, pela nossa definição. Se o AP é múltiplo de V, o que significa? Significa que existe um número T real, tal que o vetor AP é múltiplo de V, significa que AP é igual a T vezes V. Isso aqui é ser múltiplo. Esta equação é dita equação vetorial paramétrica da reta R. T é dito ser um parâmetro.
e V é chamado vetor diretor de R. Tá vendo? O que essa equação está dizendo aqui é que se eu tenho A e V fixos, sendo V paralelo a R, qualquer ponto que você me der da reta, ele pode ser determinado através dessa equação. Então, para cada P está associado a um único T. Quando eu vario esse T, esse P varia. Quando eu vario esse P, esse T varia, certo? Então, eu tenho uma relação entre os pontos da reta e números reais. E aí vamos tentar ver isso em coordenadas, usando agora as coordenadas. Como é que fica essa equação aqui se eu conheço essas coordenadas? Ó, a gente tinha que P é xy, A é x0, y0 e V é igual a B. E a equação paramétrica é essa daqui. AP tem que ser T vezes V. Em coordenadas, o que acontece? Substituindo aqui, o que é o vetor AP? É fazer as coordenadas de P menos as coordenadas de A. Então, é xy menos x0, y0. Igual, substituindo as coordenadas de V, está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse x0, y0 para o lado de cada igualdade. E aí eu vou ficar com isso, ó. xy igual a x0, y0 mais t vezes AB. E aí eu vou somar esses dois caras, distribuir o t aqui e somar com esse outro aqui, que vai ficar x e y igual a x0 mais TA, y0 mais TB, para todo t real. Então aqui eu já tenho que x e y em função dessas coordenadas aqui e de t. Com isso, a gente pode reescrever isso em forma de sistema. Ó. X é igual a x0 mais AT, tá aqui, e y igual a y0 mais tb, tá aqui. Essas equações são chamadas simplesmente de equações paramétricas da reta. Veja, voltando aqui, que essa equação, nessa forma, a gente chama de equação vetorial paramétrica da reta R. Quando eu coloco nessa forma, eu chamo de só equações paramétricas da reta. Estou usando no plural, tá vendo? Ó? Porque aqui eu tenho duas equações, lá eu tenho uma só. Aí eu falo equação vetorial, que está na forma vetorial. Agora aqui a gente tem uma forma simples de descrever os pontos de uma reta. Os pontos P com coordenadas x e y, eles vão ser iguais. Na primeira coluna aqui eu ponho um vetor fixo da reta, e na segunda coluna aqui eu coloco as coordenadas do vetor V e multiplico por t, tá vendo? A gente tem uma descrição de todos os pontos x e y da reta dessa forma. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Exemplo 1. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos A e B. A igual a menos 1, 0 e B igual a 0, 1. Aplicação direta daquela fórmula. Então aqui estão os pontos A e B e eu vou usar diretamente a fórmula, que é a seguinte. Para usar a fórmula, primeiro eu preciso do vetor diretor. V, que eu vou usar o próprio AB, que pode ser qualquer vetor paralelo à reta. Então eu vou usar o AB, que tem coordenadas de B menos as de A. 0 menos 1, 1, 1 menos 0, 1. E aí eu aplico a fórmula. Quais são as equações paramétricas da reta? Vão ser, escolho um ponto qualquer fixo da reta, vou escolher o A. Pode ser o A ou o B, pode ser qualquer ponto fixo. Menos 1, 0, mais... E aí eu coloco as coordenadas do vetor diretor, que no caso é 1 e 1. 1 e 1, vezes o parâmetro t. Isso eu posso simplificar, né? Escrever de uma forma mais simples, da seguinte forma. Menos 1 mais t e y, 0 mais t é t. Então, essas são as equações paramétricas. Vamos para o item B. Aqui o item B é um problema que a gente vai resolver usando as equações paramétricas. Qual é a vantagem das equações paramétricas? Ela descreve qualquer ponto usando uma única variável, t, que é o parâmetro. Determine o ponto P pertencente à reta do item anterior, que forma com os pontos Q e R um triângulo de área 3. Aqui estão os pontos Q e R e o que a gente quer fazer? Vamos desenhar um esquema aqui. A gente tem uma reta R e a gente tem os pontos Q e R. Estou desenhando só o esquema aqui, esse desenho não corresponde exatamente ao nosso problema, né? Não estou preocupando com isso agora, mas o esquema é o mesmo, né? Você quer achar o ponto P sobre essa reta, tal que o triângulo PQR, ele tem a área A, que eu vou chamar desse A aqui, 3. Então, a área 3. A gente viu em aulas anteriores como calcular a área de um triângulo dados 3 pontos, dados as coordenadas de 3 pontos. Se você não viu, eu vou deixar um link aqui para você dar uma olhada, mas de qualquer forma, eu vou apresentar a fórmula aqui e a gente vai usar.
Bem, como é que eu calculo a área do triângulo? Então, basta eu ter dois vetores. No caso, eu vou escolher como vetor, eu vou escolher o Q como vértice, então eu vou olhar para o vetor PQ, vou chamar de U, UE, ou melhor, QP, e vou escolher como o outro vetor, esse vetor aqui, ó, o QR. Bem, das equações paramétricas, eu tenho o seguinte, que o P, qualquer ponto dessa reta, ele é escrito como menos 1 mais t, a gente obteve lá, né? A coordenada x dele tem que ser menos 1 mais t e a y tem que ser t. Então, o vetor QR vai ser o quê? As coordenadas de P menos as de Q. Então, vai ficar menos 1 mais t, menos 1, vai ficar menos 2 mais t. T menos 0, t. E as QR vão ser R menos Q. 3 menos 1, 2. 1 menos 0, 1. Pronto. Aí, a fórmula da área vai ser a seguinte. A área é 1 meio do módulo do determinante de coordenadas do vetor U, menos 2 mais t, t na primeira linha. Coordenadas do vetor V na segunda linha. E aí eu calculo isso daqui. Vai ser meio do módulo, quanto que dá esse determinante? 1 vezes isso, menos 2 mais t, menos, multiplico esses dois valores aqui, 2 vezes t. E aí o que eu tenho? Eu tenho aqui meio desse módulo, que vai dar menos 2 mais t, menos t, menos 2 tem que ser igual a 3. Passo 2 multiplicando, módulo de menos 2 menos t menos 2 é igual a 6. E aí, se o módulo de uma coisa é 6, isso significa que o que está dentro do módulo tem que ser 6 ou menos 6. E aí, passo esse cara para o lado de cá, vai ficar menos t igual a 2 mais ou menos 6. E multiplicando tudo por menos 1, t é igual a menos 2 menos mais 6. E aí, por fim, eu tenho que t é igual a menos 2 menos 6, menos 8. Ou t igual a menos 2 mais 6, 4. Então, o problema ele quer que a gente diga quem é P, cuja área do triângulo fique 3. E aí eu vou substituir aqui na expressão do P. Então, para cada um desses parâmetros. Quando t é menos 8, então P vai ser menos 1, menos 8, menos 8, que é igual a menos 9, menos 8. Ou, qual outro valor? P vai ser menos 1 mais 4, 4, que vai dar 3 e 4. Bem, então é isso. A gente resolveu o item B. Aí, eu fiz no GeoGebra aqui só para a gente ter uma visualização desse problema. Tá aqui, tá vendo? Ó, essa é a reta R, que tá o A e o B, o Q e o R estão aqui, e o P, tá vendo? O P, ele é qualquer ponto na reta, então ele é livre, ó. Se eu mexo o P aqui, para cada valor de P eu tenho um triângulo, ó. Para cada ponto P eu tenho um triângulo diferente. E aqui tá me dando a área, tá vendo? Ó? Os pontos que eu achei foram esses aqui, ó, menos 9 e 8. Tá aqui, ó. Cadê? Menos 9 e 8, tá aqui, ó. E o 3 e o 4, que tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu coloco o P exatamente em cima do ponto C, que é o 3 e 4, tá vendo? A área é 3. E se eu jogar o P cá no ponto D, que é o menos 9, menos 8, também vai me dar um triângulo de área 3. E aí, essa é uma aplicação direta das equações paramétricas. Como eu disse, ela descreve o ponto P usando um único parâmetro. E aí a gente consegue transformar um problema numa equação e resolver o problema. Agora, para finalizar, eu vou deixar um exercício para vocês treinarem essas coisas. Primeiro é a mesma coisa que a gente fez. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos A e B. Repetir o processo. E o segundo também. Determine o ponto P pertencente à reta do item anterior que forma com os pontos Q e R um triângulo de área 2. É o mesmo problema. Então dá uma pausa, tenta fazer, que eu vou mostrar a resposta no próximo slide. Vamos ver a resposta? Então, a resposta do item A, V igual a AB, 3 menos 1, e as equações paramétricas ficam dessa forma.
E do item B, você vai usar as equações paramétricas para pegar um ponto arbitrário, 2 mais 3t, 3 menos t. Tá aqui. E vai fazer a mesma coisa. U igual a QP dá isso, QR dá isso, vai ser o V. E aplicando a fórmula de área, você vai chegar nisso, igualar a 2, resolver essa equação em módulo, vai achar t igual a 2, t igual a 2 terços. E P vai ser 8,1 ou 4,7 terços. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.